Portugal lidera o ranking da União Europeia em matéria de eletricidade renovável, graças ao aumento da produção de energia hídrica e eólica. Segundo a Associação Portuguesa de Energias Renováveis, em janeiro, 80,7% da eletricidade gerada teve origem em fontes renováveis. Trata-se do melhor resultado do país em 9 meses, desde o apagão generalizado que afetou o território português. Portugal ficou em primeiro na lista de países da União Europeia e foi segundo em toda a Europa, perdendo apenas para a Noruega, que contabilizou 96,3% de produção de eletricidade de fontes renováveis no mês passado. A energia hídrica liderou a produção de eletricidade em Portugal, representando 36,8% do mix global. Seguiram-se a energia eólica com 35% e a energia solar com 4,4%. No canto sudeste da Europa, uma região outrora negligenciada está agora no centro da segurança energética europeia. Após o bloqueio às importações energéticas da Rússia, o mapa do gás natural europeu está a ser redesenhado e a região grega da Trácia surge para assumir um papel fundamental. 2 terminais de gás natural liquefeito já estão em operação na Grécia. Um deles, em Alexandrópolis, já fornece energia para a Grécia e outros países da Europa. Ao mesmo tempo, estão em curso discussões para expandir ainda mais a rede de gasodutos, com o país a apresentar planos para a construção de um novo terminal, a fim de aumentar as importações de gás natural liquefeito, principalmente dos Estados Unidos, que serão depois canalizadas para a Europa Central e Oriental, de forma a fazer face ao aumento da procura e compensar as perdas decorrentes da proibição da energia russa. No entanto, a implementação desta infraestrutura está presa em difíceis negociações políticas em Bruxelas. A Comissão Europeia decidiu não financiar novas infraestruturas de gás natural, invocando os objetivos da transição ecológica. Já o setor e os governos nacionais defendem a importância do gás nos próximos anos. A pressão sobre Bruxelas está a aumentar, tanto no interior da União Europeia como por parte dos Estados Unidos, com representantes da Comissão Europeia da Energia a participarem numa reunião crucial em Washington no final de fevereiro. Durante 2026, Bruxelas deverá decidir em que condições e com que estratégia geográfica o gás continuará a fluir para o mercado europeu. O líder da oposição húngara, Péter Major, acusou o partido Fidesz do primeiro-ministro Viktor Orbán de preparar uma campanha de chantagem contra ele. Afirmou que se trata da chamada ação Compromat ao estilo da Rússia, com informação fabricada para condicioná-lo. Em causa, um vídeo sexual de Major com uma ex-namorada gravado secretamente com equipamento de vigilância. O visado alega que foi seduzido por essa mulher para um local com álcool e drogas, mas que não consumiu qualquer estupefaciente. Acrescenta que teve relações sexuais consentidas com a ex-namorada. Major suspeita que o partido do governo planeia divulgar o vídeo. Disse mesmo que jornalistas receberam uma fotografia de um quarto com a mensagem "em breve". Representantes do Fidesz negaram qualquer envolvimento na distribuição da fotografia. De acordo com a lei húngara, divulgar imagens sexualmente explícitas sem consentimento é crime. Esta situação surge num momento de tensão crescente na campanha para as eleições parlamentares de abril. Há ativistas que já foram atacados e candidatos sobre quem foram feitos deepfakes, ou seja, vídeos em que alguém aparece a dizer ou fazer algo que não disse nem fez. O partido TISA, de Major, está atualmente à frente do Fidesz nas sondagens. Major lançou o TISA após um escândalo de abuso infantil ligado ao governo que forçou 2 altos funcionários a renunciarem. O escândalo minou a confiança de muitos húngaros na administração de Orbán e criou uma abertura que Major explorou para consolidar o próprio partido. O TISA representa o maior desafio ao domínio do Fidesz em anos. Ao regressar de uma viagem a Kiev, a ministra das Forças Armadas francesa, Catherine Vautrin, elogiou a resiliência da Ucrânia. Quase 4 anos após a invasão da Rússia e à luz dos ataques que enfraquecem o sistema energético do país em pleno inverno, a ministra francesa questiona a sinceridade da Rússia em alcançar um acordo de paz. Dans le train du retour à Lviv, il y avait là aussi encore des alertes. Donc c'est une réalité de tous les jours. Et donc on se dit, est-ce que réellement les Russes ont envie d'aller vers la paix quand on voit cette situation? Pour autant, je souligne évidemment tous les efforts qui sont conduits par les États-Unis avec l'Ukraine pour
parler avec les Russes. Sobre as negociações de paz, a ministra defendeu que os europeus devem ter um lugar à mesa, uma vez que serão eles a garantir a segurança no dia em que as hostilidades cessarem. Por agora, e enquanto a paz não chega, o fornecimento de interceptores de drones e mísseis é a prioridade dos ucranianos. Le sujet, c'est vraiment le combat dans le ciel. Et c'est la première chose que m'a demandé le président Zelensky, c'était d'être le relais du besoin de missiles. Durante uma reunião da NATO em Bruxelas na quinta-feira, o Pentágono apelou aos europeus para que assumam a responsabilidade pela sua própria defesa. A ministra garantiu que a União Europeia recebeu a mensagem. A União Europeia está presa numa encruzilhada entre a federalização e a dissolução, afirmou o ex-ministro das Finanças grego Yanis Varoufakis ao programa Europe Today da Euronews. O economista culpou os pilares fiscais e fracos investimentos pela desintegração da Europa. We have federal money, and this is our tragedy. We have a great central bank, a monolith of a central bank, and we have 20 treasuries that can't really rely on it. Varoufakis disse ainda que os líderes europeus falham em discutir o que devem, nomeadamente quem emitiria a dívida comum. It was a mistake to create federal money without a federation. The result has been the spectacular drop in investment, the stagnation, which is causing the lack of competitiveness. So we have two choices. We are at a fork on the road. We can move in the direction of federation, or we can disband the euro. Os comentários surgem numa altura em que líderes da União Europeia reúnem-se na Bélgica para uma cimeira informal sobre competitividade, com os eurobonds a emergirem como ponto central de discórdia. O presidente francês Emmanuel Macron apelou a eurobonds orientados para o futuro, de forma a investir na transição ecológica e na inteligência artificial, insistindo que os mercados globais estão à procura de alternativas ao dólar americano. A Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, foi severamente criticada durante uma audiência no Congresso sobre o tratamento realizado pelo Departamento de Justiça aos ficheiros Epstein. Bondi recusou-se a encarar as vítimas do caso quando lhe foi pedido para se desculpar pela falha do Departamento em ocultar os nomes dos sobreviventes nos ficheiros. You apologize to the survivors in your opening statement for what they went through at the hands of Jeffrey Epstein. Will you turn to them now and apologize for what your Department of Justice has put them through with the absolutely unacceptable release of the Epstein files and their information? Congresswoman, you sat before, Merrick Garland sat in this chair twice. Attorney General Bondi, no, can I finish my answer? Durante as suas intervenções, Bondi chegou mesmo a defender de forma clara o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A Procuradora-Geral acusou os democratas de usarem os arquivos para desviar a atenção do sucesso da atual administração, apesar desta ter distribuído informações sobre os arquivos a influenciadores digitais no ano passado. You sit here and you attack the president, and I am not going to have it. I'm not going to put up with it. This has been around since the Obama administration. This administration released over 3 million pages of documents, over 3 million, and Donald Trump signed that law to release all of those documents. He is the most transparent president in the nation's history. Além dos ficheiros divulgados, milhões de páginas permanecem em sigilo, com os sobreviventes a pedirem ao Departamento de Justiça que as torne públicas. O coproprietário do Manchester United, Jim Ratcliffe, pediu desculpa depois de ter dito que a Grã-Bretanha tinha sido colonizada por imigrantes. Em comunicado, lamentou que as palavras tenham ofendido algumas pessoas no Reino Unido e no resto da Europa. Ainda assim, ressalvou que é importante levantar a questão do controlo da imigração. Para Ratcliffe, tem de ser feita uma boa gestão a este nível de modo a promover o crescimento económico. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, insurgiu-se contra os comentários do empresário. Considerou-os ofensivos e errados. Um porta-voz de Downing Street acrescentou que as palavras de Ratcliffe são favoráveis àqueles que querem dividir o país. A posição do multimilionário britânico, fundador do grupo da indústria química Ineos, foi expressa numa entrevista à Sky News na quarta-feira, durante uma cimeira da indústria europeia em Antuérpia.
Ratcliffe afirmou que a população do Reino Unido cresceu de 58 milhões em 2020 para 70 milhões hoje em dia, números que o Gabinete Nacional de Estatísticas do país contestou. Segundo este organismo, a população estimada era de 67 milhões em meados de 2020 e 70 milhões em meados de 2024. Com prioridades que incluem atrair investimento estrangeiro, combater a corrupção e fortalecer as Forças Armadas, Albin Kurti regressa para um terceiro mandato como primeiro-ministro do Kosovo. Pouco antes da meia-noite de quarta-feira, o Parlamento do país elegeu o novo governo liderado por Kurti, líder do movimento Autodeterminação. Nas eleições parlamentares de dezembro, o partido de Kurti emergiu como a principal força política, com 51% dos votos, demonstrando um claro apoio dos eleitores ao seu programa. O novo governo, que conta com 19 ministérios, põe fim a uma crise política que durou cerca de um ano, durante o qual o Kosovo foi governado por um executivo provisório. Ao apresentar o programa do governo, Kurti focou-se em prioridades como apoiar a economia e atrair investimento estrangeiro, combater a corrupção e fortalecer o Estado de Direito. Kurti também fez referência à importância do diálogo para normalizar as relações com Belgrado. Apesar da sua vontade de negociar, destacou que não será possível avançar nas conversações enquanto a Sérvia se recusar a reconhecer a independência do Kosovo.